A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada, lá, 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 lá. Nós não vamos pagar nada, é tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora, dá lugar pros gringos entrar, que esse imóvel dá pra alugar. O projeto de lei 5.029 de 2019, que altera as regras eleitorais, deve voltar à pauta de votação do Senado Federal nesta terça-feira, dia 17 de setembro, após a análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, conforme acordo entre os líderes partidários realizado na semana passada, quando o projeto de lei foi enviado ao Senado pela Câmara dos Deputados após análise de 10 meses naquela casa. Algumas polêmicas sobre o projeto dizem respeito a que ele poderá dificultar a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, uma vez que flexibiliza a prestação de contas eleitorais por parte dos partidos, prorrogando seus prazos de entrega. Além de estender a data para a prestação de contas partidárias, que hoje é até o dia 30 de abril, alterando esse prazo para 30 de junho, o projeto permite que os partidos apresentem também as contas eleitorais nesse dia, 30 de junho. Para entender essa polêmica, é necessário entender que atualmente a prestação de contas eleitorais feitas por partidos e candidatos é tratado por meio de resolução do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que estabelece que a sigla deve apresentar seus gastos de primeiro turno até 30 dias depois das eleições, e havendo o segundo turno, até 20 dias depois do segundo turno. Com essa mudança que se propõe agora, nesse projeto de lei, na prática pode significar que parte das fontes de financiamento dos gastos com as eleições, aquelas que vieram dos partidos políticos, do fundo partidário, poderia passar à margem da Justiça Eleitoral até junho do ano seguinte ao pleito. Isso, em tese, dificultaria também possíveis representações da Justiça contra candidatos por irregularidades durante a campanha, que pela atual legislação só podem ser apresentadas em até 15 dias após a diplomação do candidato. Uma outra situação que tem causado debates é que o projeto de lei também deixa explícito que a prestação de contas dos partidos pode ser feita em qualquer sistema de contabilidade disponível no mercado, sem nenhuma padronização e não tendo mais a necessidade de se utilizar o sistema desenvolvido e utilizado pela Justiça Eleitoral, como é hoje, padronizado. Caso essa proposta seja aprovada, pode comprometer a transparência das contas partidárias, uma vez que, conforme eu li, segundo os técnicos da própria Justiça Eleitoral, isso significaria o mesmo que uma pessoa física elaborar o seu imposto de renda em qualquer planilha Excel, por exemplo, e aí apresentasse à Receita Federal, sem a necessidade de se utilizar o sistema desenvolvido por aquela entidade, a Receita Federal. No texto, há ainda modificação no sentido de que a multa por desaprovação de contas só poderá ser aplicada caso seja comprovado que o erro nessa prestação de contas aconteceu de uma forma intencional. Ou seja, desde que haja demonstrado dolo dos dirigentes partidários, o que, convenhamos, é muito difícil de provar. Quanto ao fundo partidário, a proposta amplia a lista de despesas que podem ser feitas com recursos do fundo partidário, sendo que, de acordo com o projeto, o dinheiro do fundo poderá ser utilizado para pagamento de multas eleitorais, o que não é possível na legislação de hoje, decorrentes, por exemplo, de propaganda eleitoral irregular. Então, hoje, esse pagamento de multa com fundo partidário é vedado. Também poderá ser utilizado para compra ou locação de bens móveis ou imóveis e para custeio de impulsionamento de publicações em redes sociais. O fundo partidário, então, sendo utilizado para situações que hoje não estão previstas. O projeto também promove alterações ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundo Eleitoral, composto com recursos públicos de emendas de bancadas estaduais, que pode ser elevado aí, esse valor desse fundo eleitoral,
que nas eleições passadas foram de 1 bilhão e 700 para cerca de 3 bilhões para a próxima eleição. A proposta altera ainda as regras para a divisão do fundo eleitoral e toma como base de cálculo para a distribuição de recursos o número de deputados eleitos nas últimas eleições gerais, no caso, as eleições do ano passado, 2018. Nós estamos acompanhando esta reforma eleitoral e se você quiser saber um pouco mais sobre o tema, acesse o nosso site, está passando aqui embaixo, assine esse canal especializado em direito eleitoral, processo eleitoral e direito partidário. Até a próxima, forte abraço.